Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e risco de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, vamos falar sobre perspectivas agropecuárias da China para os próximos 10 anos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nosso convidado de hoje é o Pedro Rodrigues, que é assessor de Relações Internacionais aqui da CNA, já esteve com a gente em outros episódios. Seja bem-vindo mais uma vez no Ouça o Agro, Pedro. Obrigado, Natália. É um prazer estar de volta aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse novo relatório. Ele é divulgado na Conferência do Partido Chinês para as Perspectivas Agrícolas. A ideia aqui é apresentar um pouquinho do que eles estão planejando para os próximos 10 anos na agropecuária deles e trazer algumas notícias sobre o que pode afetar o produtor brasileiro aqui dentro do Brasil. Certo, você já falou, né? É um relatório divulgado recente pela China e que prevê essa perspectiva tanto para a produção como outros indicadores que de alguma forma impactam o agro lá na China e acabam impactando o agro aqui no Brasil também, já que nós somos um grande fornecedor de alimentos para a China e estamos sempre de olho nas tendências de consumo, de investimentos dos chineses. Perfeitamente, Natália. É importante ressaltar que esse relatório traz as perspectivas do governo chinês para a própria China. Então, o que a gente tem de perspectiva listada no relatório é algo que vai de encontro à estratégia que eles têm para a agropecuária deles nos próximos anos. Então, é algo que a gente tem que ficar muito ligado para entender como a gente pode ajustar a nossa produção, ajustar a nossa cadeia de suprimento para a China, para a gente não ser pego de surpresa lá na frente. E tem dados lá de perspectiva de produção agrícola, também pecuária, que envolve investimentos, toda essa estratégia do lado chinês. Mas eu queria que você destacasse quais são os principais produtos do lado de consumo, que eles têm uma expectativa de consumo mais expressivo para esses próximos 10 anos. Olha, o grande destaque nesse ponto fica para a carne bovina. É um produto que não era tradicional dentro da alimentação do chinês. Eles consumiam mais carne suína, de frango também? Sim, a carne suína ainda é a carne mais consumida no país, mas depois do surto de PSA em 2018, eles tiveram que buscar outras fontes de proteína para poder suprir a necessidade da população deles. Então a carne bovina acabou achando espaço nesse mercado e entrou no gosto do paladar do chinês. Então é um produto que hoje tem uma demanda que é muito maior do que nos últimos 10 anos e que tem muita possibilidade de crescimento dentro do país, dado os segmentos premium e dado vários outros tipos de segmento de carne que a gente pode fornecer para eles e que outros mercados também fornecem para os chineses. Eu ia até pegar essa informação que você falou, porque a carne bovina é mais cara do que a carne suína, né? E tem esse crescimento todo na China, então ele não deve crescer massivamente para todos os perfis de consumidor, essa busca pela carne bovina, mas como a China é muito grande e tem sim um desenvolvimento da própria população e da renda, eu acredito que acabe impactando significativamente. E aí eu queria que você colocasse se isso, de alguma forma, já tem também uma expectativa de que favoreça o Brasil. É importante a gente falar que isso que você disse é muito evidente no mercado chinês. Ele não é um mercado monotônico, ou seja, a gente tem diversos tipos de população com diversos tipos de cultura e que vivem em diversas regiões do país. Então, a carne bovina ela não vai atender toda a extensão do território chinês. A carne suína ainda é um produto que culturalmente é muito conhecido, muito provavelmente continuará sendo o principal produto de origem animal dentro do consumo dos chineses. Também, né? É um produto mais acessível, que tem produção local, que é uma produção local extremamente forte. Então, quando a gente pensa na carne bovina, a gente não pode achar que a gente vai entrar no mercado chinês e derrubar a carne suína por todos esses fatores que eu citei. É um produto que tem um apego cultural, por exemplo. Aproveitando essa questão da produção interna da China de proteína de origem animal, de alguma forma isso deve beneficiar o Brasil
pelo consumo de grãos, por exemplo? Eles também devem ter uma expectativa de aumento da produção de grãos, mas aí eu queria saber a sua visão em relação ao Brasil mesmo. Tá, eu vou falar um pouquinho no curto prazo agora, depois a gente pula para o longo prazo. Nesse ano, o ano de 2023, a China atingiu pela primeira vez, desde a peste suína africana em 2018, o mesmo número do rebanho de animais que tinha em 2017. Então, essa franca recuperação guiou o aumento das nossas vendas de soja para a China, que eles utilizam o farelo para poder fazer a ração para esses animais. Então, agora que a China chegou aos patamares pré-peste suína africana, é esperado que a gente tenha um início de redução na demanda, ainda uma demanda bastante elevada pela soja, por exemplo, mas que tende a ser substituída em certa medida por estratégias do governo chinês para aumentar a produção de grãos dentro do próprio país e para trazer fornecedores que estão mais proximamente localizados para poder suprir esse mercado. Isso é uma tendência que a gente tem observado ao longo desses 2, 3 últimos anos, devido aos acirramentos de tensões geopolíticas. Então, a gente tem uma China que não tem uma relação tão boa com os Estados Unidos, mas o Brasil entra aí como um grande player e como um grande parceiro do ponto de vista comercial, porque a gente consegue suprir, por exemplo, o milho que os Estados Unidos supria para a China, a gente consegue entrar nesse mercado de uma maneira bastante efetiva após a abertura que aconteceu em 2022, que também é um processo que deriva do aumento de tensões geopolíticas. Então, quando a gente olha para o mercado chinês, a gente tem que entender que é um mercado complexo também, por diversos pontos de vista. É um mercado complexo do ponto de vista econômico, porque a gente tem um alto grau de diferença socioeconômica entre a população da própria China. Então, normalmente, os produtos brasileiros, principalmente aqueles de segmento premium que acessam ao mercado chinês, estão concentrados nas grandes cidades, enquanto o restante da China é majoritariamente suprido pela sua própria produção. Então, não são esses os alvos que a gente tem que buscar quando a gente está falando de China. A gente tem que entender que o nosso papel hoje é a atuação dentro dos grandes centros urbanos, até pela facilidade logística e das cadeias de distribuição. É a mesma coisa quando a gente fala de Brasil, né? A gente fala o Brasil, mas o Brasil também é muito grande, muito diverso e vai ter os diferentes perfis para consumo. Mas, Pedro, essa fragmentação geopolítica e econômica que vem ocorrendo, que você citou, os últimos conflitos, afetam a oferta e o comércio de alimentos, acaba impactando a segurança alimentar e aí também muda a estratégia dos países para que eles consigam suprir as suas necessidades, como você citou o caso da China para grãos, para suprimento da demanda que eles têm na parte de pecuária. Para o Brasil, independente da fragmentação geopolítica, é estratégico que ele diversifique as suas exportações e os seus destinos de exportações. E para a China, qual que no relatório fica claro qual é a estratégia da China que pauta, que embasa a definição do que eles vão procurar fazer nesses próximos 10 anos em relação a esses parceiros comerciais, a essas origens importadoras para a China, né? Que no caso o Brasil é uma das origens, uma das principais, mas assim, quais são as estratégias que fica claro para esses próximos 10 anos em relação às origens importadoras? Bom, Natália, é importante você falar isso, é importante você tocar na pauta de segurança alimentar, que é um tema muito caro aos chineses. Para os chineses, segurança alimentar é um dos pilares que garante a estabilidade do governo do Partido Chinês. Então, quando a gente pensa nesse mercado, a gente tem que entender que quando a gente fala de comida para eles, a gente está falando de algo extremamente sério. Muito mais sério, talvez, que para outros países que não passaram por um período de grande fome, como a China passou no século passado, e que isso é algo que pauta toda a estratégia deles. Então, com o aumento dessas tensões geopolíticas, o que eles estão fazendo? Poxa, eu não sei se eu vou conseguir ser suprido no longo prazo por parceiros externos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a produção para mais próxima de mim. O que eu puder produzir dentro do meu país, eu vou produzir aqui na China. O que eu não puder produzir, eu vou tentar buscar fornecedores que estão mais próximos ou países com os quais eu tenha uma relação mais amigável.
para justamente garantir que a segurança alimentar no longo prazo seja garantida para a população chinesa. Então tem uma expectativa de que eles diversifiquem também a pauta? Isso pode afetar o Brasil no sentido de haver uma redução ou da participação do Brasil, né? Porque como a gente está falando para 10 anos, pode ser que a gente continue aumentando as exportações, mas que a gente participe um pouco menos, então essas exportações podem aumentar, ser um pouco mais brandas para a China? Sem dúvidas, é algo que a gente tem que olhar com bastante atenção. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje na China uma população que pela primeira vez decresce, e que essa tendência deve se manter ao longo dos próximos anos, a China está chegando ao final do seu bônus demográfico, é algo que o tamanho da população, um dos fatores que guia o consumo de alimentos, é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Então, se eles já têm uma população que envelhece e que hoje não aumenta, e ainda a estratégia deles é trazer a produção para dentro da China, a gente espera um crescimento menor no consumo para os próximos 10 anos em relação ao que a gente viu nos últimos 10 anos. Então, se o crescimento é menor, as oportunidades também acabam ficando mais estreitas. Então, sem dúvida, é algo que pode afetar o Brasil nas exportações no longo prazo. Principalmente aí eu destaco o setor de grãos, porque o setor de grãos é um setor que a China tem condição de aumentar a sua produção. Obviamente, não vai acabar com toda a dependência externa. A China é um consumidor voraz de grãos do resto do mundo. Então, é possível, sim, que a gente veja uma redução no market share que o Brasil tem para esses produtos no mercado chinês ao longo dos próximos 10 anos. Uhum. A gente conhece muito esse lado do Brasil ser exportador de grãos para a China, também de proteína animal, e aí eu queria saber a sua visão no relatório, se tem outros produtos que você destacaria que têm uma tendência de crescimento de consumo pelos chineses e que poderia de alguma forma ser uma oportunidade para o Brasil, sem esses que a gente já citou aqui anteriormente. Claro. Uma coisa que a China também está desenvolvendo como parte da sua estratégia ambiental é tentar ingressar nos padrões do Ocidente para consumo de alimentos. Então, enquanto a União Europeia lança nesse ano o novo EUDR, que é a nova legislação referente a desmatamento, a China já sinalizou que quer seguir nesse caminho. A China tem uma agenda de sustentabilidade que ela é bastante robusta e é bastante ambiciosa. Então, essas questões relacionadas a padrões nutricionais, a padrões ambientais, a garantir segurança do alimento, todos eles têm uma tendência de aumento dentro do mercado chinês. Então, quando a gente fala, por exemplo, de padrões nutricionais, a gente lembra da cadeia de lácteos, da cadeia de frutas, do mel, que são produtos que têm um apelo nutricional positivo, que são bem vistos do ponto de vista de saúde e que tendem a ter aumento de consumo dentro do mercado chinês. Aí entra também alguns produtos que os chineses produzem e que a gente não manda para lá, que são algumas hortaliças, algumas leguminosas e que tendem a ter aumento de consumo nesse mercado. Legal, e é bom também a gente destacar que há oportunidades, né, de, como você relatou aí, do Brasil colocar outros produtos que ainda não destina para a China, então tem isso, por essa busca de saudabilidade, também a questão de sustentabilidade, como você falou. Mas eu também, aproveitando essa sua fala, eu queria que você colocasse um pouco de quão desafiador é isso, vocês que trabalham na Diretoria de Relações Internacionais, quando a gente fala, por exemplo, quero colocar goiaba lá, tipo, tem um potencial de crescimento, hortaliça, nesse fala que a gente praticamente não vê exportação significativa. Mas no caso de uma fruta, por exemplo, que é mais perecível, mas tem toda uma questão de que precisa ser negociada antes entre os países ou entre blocos, no caso da China não, mas entre os países, para que eles aceitem e a gente possa colocar um novo produto na China. Então eu queria que você colocasse um pouco como que a própria Diretoria de Relações Internacionais tem atuado para que consiga participar dessa oportunidade. Bom, Natália, todo esse processo ele é bastante complexo.
Desde a gente está trabalhando com produtos que são mais perecíveis, como você citou, então quando eu estou falando de uma fruta não é a mesma coisa de quando eu estou falando do grão de soja que vai para a China. O tempo que esse produto deve levar para chegar nesse mercado, ele é um tempo muito menor, então exige uma logística bem azeitada, exige processos bem azeitados e além disso você tem a necessidade de aberturas de mercado. Por quê? Isso também ocorre para os grãos, tá? Quando a gente fala de abertura de mercado. Mas como são produtos que já são consolidados dentro do comércio internacional, isso já flui bem. Quando a gente fala de frutas, e aí principalmente de frutas tropicais, frutas mais exóticas, que não têm um amplo conhecimento de que ela mesmo exista em outros países, é mais complexo. Por quê? Porque a gente precisa identificar o mercado, identificar nichos de consumidores, depois entra para a pauta governamental de abertura de mercado, onde a gente negocia, no caso de produtos vegetais, um certificado fitossanitário e no caso de produtos de origem animal, o certificado sanitário. Esse protocolo ele é acordado entre os governos dos países que estão envolvidos dentro da negociação, não é um processo que é acelerado, não costuma ser, pelo menos. Quando a gente fala do mercado chinês, a gente tem o caso do melão, que ficou mais de 10 anos para que o mercado fosse aberto. E tudo isso são pautas que não são exclusivamente técnicas, são pautas que são políticas também. Então, quando a gente abre um mercado no exterior, normalmente a gente cede um mercado aqui dentro do Brasil. Ou seja, eu quero fazer uma abertura de maçã no Peru. Então, para que eu venda a maçã brasileira para o Peru, eu vou, sei lá, fazer uma abertura para o milho peruano aqui no Brasil. Não necessariamente isso é verdade, mas é comum que aconteça esse tipo de negociação. Como eu disse, é um processo, além de técnico, político. Por isso, até por ser moroso, em muitos casos, de médio, longo prazo, que é importante acompanhar relatórios como esse da China para que consiga se definir internamente, né, estratégias pautadas no que é o desejo e expectativa de outros países, como o caso da China, um parceiro comercial tão relevante para o Brasil. Então, aproveito para parabenizar você e a diretoria pelo trabalho que tem sido feito de divulgação desse relatório, de tradução para o público interno no Brasil, para que todos consigam estar atualizados e identifiquem oportunidades para que possam participar também dessa evolução do mercado brasileiro para o mercado chinês nesses próximos anos. Então, já estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu quero te agradecer, Pedro, e quero também deixar um espaço para você compartilhar com o pessoal como que eles podem acessar o relatório e outras iniciativas que têm sido feitas por vocês para divulgar e que contenham mais informações para quem tem interesse, ficou com a gente até agora e quer saber um pouco mais dessas oportunidades. Bom, primeiro eu agradeço pela oportunidade de estar aqui de novo. Em segundo lugar, gostaria de falar que a CNA faz um sumário executivo do Perspectivas Agrícolas Chinesas e disponibiliza no nosso site. O link vai estar aí na descrição do podcast. Esse relatório, infelizmente, ele é publicado exclusivamente em chinês, então todo esse trabalho de sumarização e esse trabalho de análise foi feito com a ajuda do nosso escritório que está baseado em Xangai. Então, agradeço também aos colegas de Xangai que nos apoiaram para que a gente pudesse fornecer essas informações aqui para vocês. E você que nos ouve ou nos assiste também tem a oportunidade de saber um pouco mais sobre esse assunto, porque vocês realizaram, né, Pedro, um webinar para falar sobre exatamente todo esse conteúdo do sumário executivo. Exatamente, Natália. A gente teve a presença ilustre do embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, que é presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, e do Inti Mendoza, que é o chefe do escritório da CNA em Xangai e que participou de toda a elaboração do documento que a CNA divulgou. Então, convido todos vocês a assistir, já está no YouTube o nosso link para o webinar. Então o link também fica na descrição desse áudio ou desse vídeo, acompanhem lá porque é muito interessante, como o Pedro falou, tem também a visão de quem está lá no mercado chinês, né, e consegue passar um pouco dessa realidade pra gente também. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.